Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato Regis de História e nós vamos começar mais uma aula e a aula de hoje é sobre o coronelismo em Goiás. Nós vamos falar então das primeiras grandes famílias que dominaram a política no estado de Goiás e algumas estão aí até hoje, tá? Eu preparei uma apresentação aqui, vamos lá? Então aqui estamos. Esse aqui é a capa de um livro, né, de um historiador, acho que é historiador, cientista político chamado Francisco Itami Campos. O livro chama Coronelismo em Goiás, onde ele vai analisar a figura desse coronel. Lembrando que o coronel era o grande fazendeiro, o grande dono de terra que dominava a política brasileira durante as primeiras décadas do século passado, 1900, 1910, 1920, 1930, né? Até mais ou menos essa época, um pouco depois, tá bom? Primeiro a gente tem que olhar quem essas primeiras grandes famílias, né, os chamados clãs. Os primeiros clãs das famílias destacam os Bulhões. Os Bulhões, a família dos Bulhões, ela tinha uma boa formação intelectual, ou seja, eles tinham muitos estudos. Boa parte deles estudavam na Faculdade de Direito, lá em São Paulo, tradicional, chamado Faculdade de Direito Largo do São Francisco. Eles praticavam muito casamentos políticos, casavam membros da família dele com membros de outras famílias poderosas. E muitas vezes casavam dentro da própria família, tipo primo com primo, sabe? E era comum até nascer nessa família muitas pessoas com problemas físicos e mentais, né? Porque o casamento entre primos tem que sempre dar uma olhada à questão do sangue, né? E essa família Bulhões também ela tinha aliança com o governo federal, né, com o presidente da República. Então tinha moral, vamos dizer assim, em termo popular, com os presidentes do Brasil na época. O patriarca, ou seja, o primeiro grande líder, é o senhor chamado José Leopoldo de Bulhões. Essa fotozinha aqui, inclusive, é a foto da cidade que leva o nome desse senhor. Essa cidade chama Leopoldo de Bulhões. Para quem já foi na região ali de Novo Mundo, né? Do Novo Mundo, você passa Novo Mundo, aí você vai chegar lá na cidade de Bonfinópolis. Depois de Bonfinópolis, você vai ter Leopoldo de Bulhões. Os colaboradores, ou seja, quem apoiava a família dos Bulhões, Antônio José Caiado, que a gente vai ver também o patriarca da família Caiado. Ele é ancestral do Ronaldo Caiado, tá aí na política, certo? Então essa foi a primeira grande família. Eu não vou falar das práticas que se utilizavam para manter o poder, porque eu já falei nas três últimas aulas sobre como os coronéis, né, políticos mantinham seu poder, né, através da ameaça, da violência, comprando voto, fazendo favores políticos, etc. Aqui em Goiás não era diferente. Aí a gente tem outra família, os Caiados. O patriarca Antônio José Caiado, que é esse camarada aqui. Unidos com os Alves de Castro e os Abrantes, duas grandes famílias também bem poderosas. Aqui é um tá? E com Torquato Ramos Caiado e Antônio Ramos Caiado, passaram a fazer oposição aos Bulhões e são derrotados. Então os Caiados eram aliados dos Bulhões e depois virou oposição. Isso vai acontecer direto na política goiana, tá? No início do século passado. Esse Antônio Ramos Caiado era o famoso Totó Brabeza, porque ele era muito bravo. E aqui é a foto do Antônio José Caiado. Está meio ruim a foto porque é antiga. É o primeiro Caiado a, vamos dizer assim, se meter na política, tá? Ele seria, sei lá, tataravô do Ronaldo Caiado. Os Caiados são uma família da cidade de Goiás, se eu não me engano, tá bom? Antiga Goiás Velho. Depois a gente tem um outro grupo, o grupo de Xavier de Almeida. Pedro Xavier de Almeida é eleito governador com o apoio de Leopoldo de Bulhões, né? A família Bulhões. Mas o contraria ao ingressar pelo casamento na família Lopes de Moraes, outra família. Os Bulhões queriam que o Xavier de Almeida entrasse na família dele. O Xavier de Almeida casou com outra família. E aí ele rompe com os Bulhões em 1904, juntamente com os Caiados. Aí ele vai se junta com os Caiados, os Abrantes e os Lopes de Moraes, fundam um partido novo no Brasil, né? O Partido Republicano Federal de Goiás. Esse Xavier de Almeida ele é muito homenageado. Aí eu tenho aqui, ó, Alameda, aqui em Goiânia, que é o mapa de Goiânia. Francisco Xavier de Almeida, que é o pai dele.
você tem mais duas avenidas, uma em Goiânia e outra em Aparecida, chamada Avenida Xavier de Almeida. Tudo em homenagem a ele. Eu estou reforçando isso para vocês perceberem como esses nomes dessas famílias estão no dia a dia, presente. Caiados, Abrantes e Bulhões, né? Aí os Caiados, que eram aliados dos Bulhões, e depois rompem com os Bulhões e aliam-se com Xavier de Almeida, eles ficam insatisfeitos com o governo de Xavier de Almeida, né, os Caiados, e formam oposição com os Abrantes e os Bulhões. Vocês viram como é aquela coisa? Os Caiados eram a favor dos Bulhões, rompe com os Bulhões, fica com Xavier de Almeida, depois rompe com Xavier de Almeida e volta para ser apoio com os Bulhões. José Leopoldo de Bulhões foi no Partido Democrata, mas perde as eleições para o grupo Xavier de Almeida. Passa então a organizar um levante armado, ou seja, eles perderam a eleição e resolveram tirar o Xavier de Almeida na base da bala, né? Sob a liderança de José Leopoldo de Bulhões. Isso foi em 1909, se não me falha a memória. Sob a liderança de José Leopoldo de Bulhões, Antônio Ramos Caiado, né, o Totó Caiado, Totó Brabeza, e Eugênio Rodrigues Jardim. Essa família Jardim, família Rodrigues Jardim, depois vai dar origem também à família Veiga Jardim. E aqui eu coloco justamente a fotozinha do terminal Veiga Jardim. Tá vendo? Mais uma obra em homenagem a essas famílias. Você tem o setor Veiga Jardim e tem o terminal Veiga Jardim. Então, Veiga Jardim era uma família muito tradicional, tá? Então, os Caiados, com o apoio de Eugênio Rodrigues Jardim, controlam o poder em Goiás com Brasil de Ramos Caiado, derrotando definitivamente o grupo dos Bulhões. Fica no poder até 1930, com a ascendência de Pedro do Vico Teixeira. Então, se a gente volta um pouquinho, essas famílias aqui começaram com os Bulhões, né? Depois os Caiados, aí teve o grupo Xavier de Almeida, e depois os Caiados retomam o poder, ficando de 1912 até 1930 no poder. E aqui tem uma foto de uma revista, né, chamando justamente o Ronaldo Caiado de O Coronel de Goiás. E está dizendo aqui, não sei se dá para vocês ler, eu vou ler para vocês. Ronaldo Caiado traz de volta o coronelismo exercido por sua família no passado. Quem que é a família dele, né? Brasil de Ramos Caiado, Antônio Ramos Caiado, Antônio José Caiado, Emival Caiado, impondo a censura à imprensa, ou seja, quando você não permite a liberdade de expressão, perseguindo adversários e nomeando dezenas de parentes para cargos públicos, o que a gente chamava, né, de nepotismo. Essas denúncias foram feitas, eu não sei se elas são verdadeiras sobre o governo do Caiado, mas o fato é que a família do Caiado assumiu o poder ao longo da história justamente com as práticas do coronelismo. Por isso que a revista está chamando ele de coronel. E por isso que nenhum político hoje gosta de ser chamado de coronel. Porque coronel é quem ganhava a eleição na fraude, na violência, no suborno e oferecendo compra de voto, produtos em troca de voto. E essas são as famílias de coronéis de Goiás. As principais, tá bom? Tem outras também. Então é isso. Vou deixar uma atividade aí. Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Abraços para vocês.